Olá, hoje quero conversar com vocês sobre um tema muito especial que está queimando no meu coração. E esse tema é o avivamento. Vou começar uma série de avivamentos. Porque são muitas histórias lindas e eu creio que está irrompendo um avivamento no Brasil. Então já vamos deixar essa chama assim, bem acesa, ouvindo o que Deus fez em outras partes. Hoje eu quero contar para vocês da missão Quatsisabantu, na África do Sul. Meu nome é Jaqueline, eu amo pintar e desenhar e estar com pessoas. Eu quero dividir o meu conhecimento em pintura, em desenho com você, enquanto eu vou te contando essa história do avivamento lá na África do Sul. E o tema que nós vamos pintar hoje é uma torre de vigia, porque aqueles que oram, aqueles que permanecem orando, eles são aqueles que estão gestacionando o avivamento. O avivamento ele sempre vem depois de um tempo de jejum e oração. Para fazer algo parecido com essa aquarela aqui, a gente vai precisar então de pincéis para aquarela, um lápis, a borracha, que eu sempre gosto de comentar que eu gosto da Pentel, aquarelas, a que você tiver. E podemos com esse material começar. Assim, o papel tem que ser um papel de aquarela, não dá para ser qualquer papel não, tá? Vamos começar com um desenho, tá? Então, um desenho bem simples. Aqui vem o meu chão, vou simular um monte de rochas, uma montanha com rochas. E aqui vem a minha torre de vigia. Ela fica um pouquinho menor à medida que ela está subindo, tá? Um pouquinho menor para cima. Agora ela abre aqui um pouquinho e sobe de novo. E agora, como é que eu faço? Eu faço assim ou eu faço assim? Bom, isso depende de onde estão meus olhos. Se eu estivesse tirando essa foto, estivesse observando aqui de cima, então eu faria de assim. E se eu estiver observando aqui de baixo, eu vou fazer aberto aqui. Então, eu quero fazer que eu estou olhando de baixo. Por isso, minha linha vem para cá, porque essa linha, ela continua descendo, ela vai encontrar a linha dos meus olhos. Isso é uma regra de perspectiva, tá? Então, fazemos nossa aberturinha lá para cima. Já que isso é assim, todas as nossas outras linhas também virão assim, nessa curvatura. E também não precisa ser muito igual entre um e outro, porque essas torres de vigia antigas eram feitas de pedras e nem toda fileira de pedras era o mesmo tamanho. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o avivamento da África do Sul. Ele começou em 1966 e ele está assim, muito atrelado ao testemunho de um missionário que se chama Erlo Stengel, ou Erlo Stengel. Ele estava já pregando entre o povo Zulu, pelo qual ele sentia um grande amor. Por 12 anos ele já pregava entre esse povo e ele não via resultado nenhum. Chegou até a questionar se o lugar dele era lá ou não. E então, em 1966, aconteceu uma coisa que mudou todo o ministério dele. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Ó, eu fiz uma linhazinha aqui, coloquei esses risquinhos e puxei para baixo, que essa aqui, é a torre de vigia onde eles ficam se protegendo, São aqueles que vêm antes, Aqueles que estão na torre de vigia são aqueles que estão observando, que estão lá dia e noite e veem antes o que está vindo pela cidade, Então, aqueles que estão na torre de vigia estão muitas vezes vigiando não só por eles, pela família, mas tem um encargo de intercessão por toda uma nação, por uma cidade. A gente pode fazer essa torre de vigia como uma coisa isolada, que nem essa daqui, ou podemos fazer ela junto a uma muralha. Por exemplo, aqui poderia vir uma muralha, tá? Podemos fazer então assim, desse jeito também. Voltando para a história do avivamento. Em 1966, chegou para ele uma mulher
e ela falou: vocês creem mesmo no poder desse Deus que vocês pregam? Ele é mesmo esse Deus vivo que vocês pregam? Falou: sim, é. Falou: então eu preciso da ajuda desse Deus. Se esse Deus é vivo e ele pode todas as coisas, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês podem orar pela minha filha, ela está tomada por um espírito demoníaco. E ele falou: é claro que nós podemos, né? Ó, agora eu vou fazer aqui uns risquinhos um pouquinho mais fortes. E desses risquinhos eu desço aqui um pouquinho na vertical, ó. Mas aqui é retinho, né? E esses aqui agora vão indo para lá. Então, o Erlo, junto com outros, foi para casa dessa mulher para orar pela filha dela. Quando ele chega lá, o que ele encontra é pior do que ele imaginava. Era uma menina que estava amarrada com uma corda com correntes no centro da cabana onde essa mulher vivia. E ela destruía tudo e ela se machucava também. Eles foram lá, oraram e eles não tiveram êxito, né? O demônio não se moveu. E isso o levou a um momento assim de muito jejum e oração. Então eles limparam um velho estábulo que tinha lá e ficaram orando até que o Senhor interviesse, né? Então foi um momento assim, ele fala de muito arrependimento também, porque por soberba, Deus foi trazendo a santidade dele, foi mostrando para eles onde eles precisavam, né, tá entregando coisas ao Senhor que não tinham entregue. Aconteceu que depois de um tempo orando, e essas orações foram se intensificando, no fim, eles oravam 3 vezes por dia, até que o poder do Senhor chegou naquele lugar e eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Eles conheceram a grandeza do poder do Senhor, assim, e aquilo foi transformador na vida deles. Agora eu vou vou pintar o céu. Lembra que eu já expliquei uma vez como pintar o céu? Que a gente molha o papel e daí põe a tinta em cima do papel molhado. É o que eu vou fazer agora. Vou pegar esse pincel aqui que ele consegue carregar bastante água. Então, nessa parte do céu aqui, pode pegar um pincel um pouquinho maior, se vocês tiverem. Esse é um pincel de pelo de esquilo. E agora eu pego um azul aqui. Esse azul já se chama azul celeste. Misturar um pouquinho aqui. E venho aplicando aqui, porque quando eu aplico dessa maneira aqui fica bem uniforme, né? Não vejo assim um começo e um final de uma pincelada. A única coisa é que tem que ter paciência para esperar secar. Então, ó, lembra que eu já falei uma outra vez sobre... A gente pode deixar o céu assim, do jeito como está, fica todo um céu azul, né? Ou se eu quiser fazer uma nuvem, eu simplesmente pego um papelzinho desses aqui assim, amasso ele e venho marcando uma nuvem aqui, ó. Ele vai absorvendo e já faz esse formato irregular que uma nuvem tem. Aí você vai moldando, vai tirando mais ou menos conforme for do seu gosto. Se decidir fazer mais nuvens, quanto mais para baixo as nuvens, menores elas vão ficando, porque elas estão mais distantes, né? Então, isso foi em 1966. Nesse ano, Deus mesmo se revelou àqueles que estavam orando com poder, né? E então houve esse arrependimento mesmo de soberba, inveja, ressentimento, falta de perdão. E houve um processo de limpeza, porque
É como o Erbo Stengel, ele fala, nós não podemos ajudar os outros se o avivamento não começar em nós mesmos. Então, aqueles homens de Deus, eles primeiro reconheceram que eram alvos, que eles precisavam da ajuda do Senhor. Agora eu vou usar um pincel não tão grande, tá? Eu vou escolher uma cor aqui mais perto do tijolo, né? Eu podia escolher qualquer cor, posso misturar um pouquinho com laranjado, é tão livre essa parte. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de água e venho molhando minha tinta. E dessa vez, eu não vou usar o papel molhado, essa vez eu vou usar o papel já seco. Vamos continuar a história do avivamento na África do Sul. Você já tinha ouvido falar desse avivamento? Eu ainda vou falar muitas vezes dele, porque é incrível o que surgiu depois desse avivamento. E eu fico pensando, como é que eu não sabia disso, né? A primeira pessoa que veio ao encontro desses pastores, ele acorda no dia seguinte e tem na porta dele, veio para a porta da casa dele ou da missão dele, uma senhora que era uma bruxa. E ela veio caminhando 7 quilômetros. E ele perguntou, como é que você veio para cá? Quem te convidou? Ela falou, ninguém. Ela veio caminhando 7 quilômetros e ela só tinha uma pergunta a fazer. E ela perguntou, vocês têm poder, vocês conhecem alguém que tem o poder para me libertar dessas correntes que me prendem ao inferno? E aí o Erlo, né? Claro, orou com ela e o poder de Deus se manifestou, né? Não é por causa dele, mas é porque Deus escolheu, né? Se manifestar em sua graça. Ele ouviu aquele clamor, ele ouviu aqueles que permanecem, né? Eles permaneceram orando até que fossem revestidos de poder. E esse permanecer, né? Por isso que eu escolhi fazer essa torre de vigia, né? Porque ela representa aqueles que permanecem. E esses são os intercessores, né? São aqueles que antecedem o avivamento. Depois desse mover, desse romper, né? As pessoas simplesmente vinham, elas eram movidas pelo Espírito Santo e vinham ao encontro deles. E eles anunciavam a palavra, eles faziam aquilo que Jesus falou, né? Vocês receberam toda a autoridade que eu conquistei, eu dou para vocês anunciarem as boas novas, para vocês curarem os enfermos e libertarem os cativos. E as pessoas chegavam atraídas pelo Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus estava atraindo as pessoas para aquelas reuniões. Bom, lá o caminho era longo para chegar onde eles estavam e as pessoas chegavam e não podiam voltar tão facilmente. Então, eles decidiram começar comprar um pedaço de terra onde eles pudessem estar ajudando essas pessoas, onde as pessoas pudessem ficar, né? Porque elas vinham de longos trajetos para receber uma palavra, para orar, para louvar, atraídas, né, pelo Espírito de Deus, pelo poder dele. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Agora eu vou usar o verdinho primeiro. Eu vou marcar essas arvorezinhas aqui, que eu criei uma vegetação, e depois eu venho para a parte rochosa que está aqui embaixo. Então as pessoas vinham e eles se viram compelidos a procurar um lugar, né, comprar um lugar onde eles pudessem começar a construir alguma coisa, colocar uma tenda. E eles compraram um pedaço de terra e eles nomearam esse pedaço de terra Quatsisabantu. E Quatsisabantu, o significado de Quatsisabantu é o lugar onde as pessoas são ajudadas. Bom, eles então compraram esse pedaço de terra lá e a intenção era então criar um lugar onde as pessoas pudessem vir e ficar e ser ajudadas. E o poder de Deus se manifestava sempre quando a palavra dele era anunciada. E eu vi uma entrevista do Erlo
E eles perguntam, né? E até quando foi esse poder de Deus? E quando ele fala, a entrevista, ele fala: até os dias de hoje não parou. As curas e milagres acontecem sempre, né? E ele contou de um episódio, porque muitas pessoas vão para lá, né? A gente viu agora recentemente o avivamento de Asbury. Quantas pessoas foram atraídas para lá, né? E elas ficavam lá horas e horas na fila esperando, né? E a glória do Senhor, né? A presença dele enchendo aquele lugar que eles estavam. Então perguntaram para ele quanto tempo, né, isso durou. E no momento que ele deu essa entrevista, que eu li, essa entrevista dele, acho que é na década de 90, ele fala: até agora ainda não acabou. Os milagres são uma constante. E aí ele comentou sobre um momento. Então eles estavam orando e nesse momento de oração tinham cegos. Então eles agruparam essas pessoas cegas, eram 10 pessoas cegas, para orar por eles. Esses cegos foram todos curados. Só que no caminho tinha uma mulher que queria muito ter estado lá, que também não podia ver, né? E ela queria muito ter estado lá, mas ela não conseguiu chegar. Então ela ficou muito triste que ela não pôde ir. Mas o incrível é que na casa dela, no mesmo horário em que aqueles 10 cegos foram curados, ela também foi curada. Agora, eu poderia deixar isso assim, né? O meu desenho assim, e completar ele com caneta nanquim, ou deixar ele só no lápis mesmo. O outro desenho que eu fiz, eu completei ele com caneta nanquim, ó. E eu deixei essas cores um pouquinho mais apagadas do que esse daqui, né? Propositalmente. Pensei, não vou fazer um igual ao outro. Então, agora eu vou trabalhando aqui embaixo, nessas pedras, tá? Criando assim, né? Um pouquinho de movimento, então áreas um pouquinho mais escuras e áreas um pouquinho mais claras, pensando que a luz pega em cima, né? E aí a lateral aqui vai ficar um pouquinho mais escurecida. Podia ter criado um desenho um pouco melhor, né? Mas eu penso que isso daqui, por exemplo, é uma lateral de uma pedra. Essa daqui é a parte de cima. Então, a parte de trás dela de novo é a lateral de uma pedra. Posso até deixar ela com uma pincelada mais vertical. E aqui é a parte mais de cima. Aí, posso fazer de novo uma lateral de uma pedra. E é bom que as pedras são bem irregulares, então tudo que se fizer vai ficar bom, contanto que se faça aí um jogo de claros e escuros, né? E aí depois vai marcando, se quiser marcar alguns sulcos, assim. E também se quiser ter uma imagem de guia, né? Pega lá na internet Torre de Vigia, você vai encontrar uma imagem onde você pode se espelhar, né? E aí, o que você achou dessa história de avivamento do Quatsisabanto? Mas avivamento, né, porque esse lugar teve um avivamento. O avivamento é aquele que produz uma transformação na sociedade, né? Não é um culto avivado. Oh, nossa, que avivamento, culto muito. Tem cultos ótimos e são avivados e não perdem o mérito, né? Mas o avivamento, ele causa muitas mudanças na sociedade, e foi o que aconteceu lá. Então, os professores, eles falavam de repente: nossa, o que aconteceu com esses alunos? Eles estão tão educados, eles pedem por favor, eles não passam mais os outros para trás, eles não tentam colar nas provas. Os pais falaram: nossa, o que aconteceu com os meus filhos? Eles me respeitam. E as pessoas, quando aquela primeira bruxa, né, feiticeira, chegou para pedir, né, para ser liberta,
Então o Erlo, ele conta, né, que ele foi fazer uma oração com ela, olha, entregue tua vida para Jesus e peça para ele perdoar os seus pecados e tal. E ele conta que ela falou, mas eu quero confessar todos os meus pecados. E ela foi confessando um por um cada um dos seus pecados. E ele diz que isso se tornou uma constante, assim. As pessoas vinham e elas diziam, eu me arrependo de ter passado o meu sócio na empresa para trás. Eu me arrependo de infidelidade. Eu me arrependo de desrespeito e imoralidade. Isso foi gerando uma transformação, né, na sociedade, porque pessoas que antes roubavam, não roubavam mais. Pessoas que antes traíam, agora não traíam mais. Pessoas que mentiam, agora não mentiam mais. Né? Então, isso é o avivamento. Né? O avivamento não é um culto bacana, mas que você sai de lá, né? E você continua se esforçando e não vai, né? O avivamento, ele vem de um espírito de arrependimento, né? E isso teve que acontecer primeiro com os pastores, para depois acontecer com as pessoas. Então, eu vou passar nanquim sim. Eu vou usar uma 02. Aqui, ó, que é legal não passar uma linha reta, mas ir marcando os tijolinhos assim, ó. Você faz esses detalhezinhos, fazem diferença. Então, eu comecei a assistir, né, muitos vídeos sobre o avivamento, porque no começo desse ano, de 2023, eu fiquei muito desanimada, né? Quem se envolveu um pouquinho com política no Brasil sabe do que eu tô falando. E eu realmente desanimei, falei, nossa senhora, o que é agora? Agora a gente só vai esperar que tudo vai ficar pior, e daí vai vir o anticristo, que daí todo mundo vai achar que ele é o bom, e daí, tá bom, então ele vai achar que é o bom, muitos vão ser enganados, outros não serão, e aí é o fim. Falei, não pode ser isso, né? A gente não pode ser, não pode ser isso. E eu comecei a estudar sobre o reino de Deus. Eu falei, Senhor, eu preciso do teu reino. Porque o Senhor ensinou na oração do Pai Nosso, a primeira coisa que o Senhor falou, o primeiro pedido que nós podemos fazer depois de reconhecer a grandeza, né? Pai Nosso que estás no céu, depois de dizer, saber com quem eu estou falando, né? Santificado seja o teu nome. Reconhecer quem Ele é. E que Ele merece, que Ele é digno, né, de toda a santidade. Então, até o nome dEle a gente expressa com temor. Já em seguida, fala, venha a nós o teu reino. Falei, Senhor, se o Senhor não quisesse enviar o teu reino, o Senhor não ia pedir, falar pra gente pedir. É a primeira coisa que o Senhor nos ensina a orar no Pai Nosso, é venha o teu reino. E aí eu comecei, Senhor, venha o teu reino, eu quero ver onde tem o teu reino aqui na terra, eu preciso do teu reino. E aí, graças ao bom Deus que teve esse avivamento de Asbury, né? E eu falei, nossa Senhor, era isso que eu estava precisando, né? Saber, né, que aqueles que clamam pelo teu reino, e você sabe que o avivamento de Asbury aconteceu, por quê? Porque tinha um grupo de oração. Tinha um grupo, né, que estavam lá dentro de uma capela, mas a gente diz, né, figurativamente que estavam na torre de vigia. E eles tinham um grupo de WhatsApp que se chamava Atos 2, que Atos 2 é a passagem na Bíblia que fala onde é derramado o Espírito Santo sobre os judeus que estavam ali esperando, sobre os discípulos, né? E, gente, só para lembrar, em Pentecostes está aí. E aí eu comecei a buscar, né? Buscar o reino de Deus. Falei, eu sei que o reino de Deus, na época que Jesus veio para a terra, muitos acharam também que ele ia ser um libertador da opressão, né? Que Israel estava sofrendo, né? E eles falaram, agora vem o nosso libertador. Então,
na política, né, que eu me envolvi assim aqui no Brasil. Então a gente tem que também ter essa consciência assim de que Jesus é quem nós estamos esperando, né? Muitas vezes nós dirigimos a nossa atenção e a nossa esperança para o lugar errado. Mas isso não quer dizer que agora eu vou me satisfazer ou vou me contentar com a injustiça, né? Isso também não. Olha só como ficou bonito, né? Com um nanquim, achei que ficou bem melhor. Vou completar aqui todo o desenho ainda com o nanquim. Então, dessa busca, assim, né, sobre o reino, é que eu comecei a ver sobre avivamento. Veio o avivamento de Asbury. Gente, deixa eu pesquisar mais sobre avivamentos. E eu fiquei maravilhada com aquilo que o Senhor faz quando Ele chega com a presença dEle. Porque sobre isso que é o avivamento. O avivamento é sobre, assim como o Senhor enchia, né, o templo com a glória dEle, é um momento onde Ele chega e invade. E Ele vem, e às vezes vem como um vento impetuoso. E esse mesmo testemunho que eu escutei aqui do Erlo Stenger, ele fala que quando eles estavam orando naquele estábulo que alguns homens tinham limpado para orar e buscar o poder de Deus, uma noite simplesmente um vento impetuoso entrou naquele lugar e eles foram tomados pelo poder do Espírito de Deus. Então, esse momento, assim, nas histórias de avivamentos que eu pesquisei, tem esse momento literal, assim, do vento impetuoso do Senhor invadir um lugar ou tomar completamente esse lugar. Acho que é invadir mesmo a palavra, né? Porque Ele toma todos os lugares, né? E a presença dEle é muito forte. Eu anseio por isso aqui na minha cidade, em Curitiba. E você? De que cidade que você é? Você também está ansiando pelo avivamento? Você está pedindo pelo avivamento? Está orando pelo avivamento? E sobre o Brasil, né, já foi profetizado o avivamento também, e eu creio que nós estamos às portas desse avivamento. E uma coisa que é muito certa, assim, na minha vida, é que a geração mais nova, assim, que vai estar sendo o agente, assim, que vai trazer esse avivamento. A gente já tem visto muita coisa acontecendo, né, pessoas se levantando nas escolas, em praças. O avivamento já está acontecendo, né, de forma a avivar as pessoas primeiro, para depois avivar os lugares. E quando Deus tem proposto isso, nada nem ninguém vai impedir, né? A gente quer, né? A gente não quer passar por sofrimento, a gente não quer que as outras pessoas passem por sofrimento, né? Mas a nossa certeza é Deus está conosco. Ele não nos abandona, né? Ele não abandona pessoas que estão presas injustamente, né? Ele está lá. Isso eu sei que tem levado muitas pessoas para orar, para se ajoelhar, para buscar a face do Senhor, né? E quando a gente busca, Ele vem. Quando a gente atrai, quando a gente permanece, Ele vem. Uma coisa que dá para fazer ainda é pegar o lápis de cor e escurecer aqui um pouquinho por trás. Aí a gente joga isso aqui mais para frente ainda. Vou escurecer algumas partes com o lápis de cor. Lá em Isaías 62:6 diz assim: Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Então oramos por um avivamento e oramos também por Israel. Estamos nesse propósito de 28 dias de jejum e oração por Israel.
Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te use como bênção na vida do próximo. Faça esse desenho e entregue para alguém anunciando o avivamento. Incrível, né? Tá um misto assim de, nossa, eu quero ir para aquele lugar, eu quero viver isso também, eu quero isso no meu país, eu quero isso no ambiente onde eu estou. Lembra lá de 2 Crônicas, né? Se é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar minha face, orar e jejuar, então eu ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra, sararei a sua nação. Obrigada por assistir. Curte, compartilhe e espalhe a boa notícia.